Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Gente, olha, antes de anunciar o programa de hoje, quero convidá-los a participar das nossas redes sociais. Dê um toque aí no nosso YouTube desse programa para ajudar a expandir, um like. E acompanhe a gente também no nosso Instagram. Nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano, @SOS Brasil Soberano. Está aqui o QR Code, né, do nosso Instagram, e nos acompanhe e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Olha, pessoal, hoje nós vamos estar prosseguindo aí com o nosso trabalho, né, já de alguns anos, para tratar do desenvolvimento do Brasil, sempre sob o enfoque da soberania, do desenvolvimento. E hoje nós vamos falar de economia. Nós vamos falar, né, da economia para a transformação social. E nós temos uma convidada especial que já esteve conosco em diversas oportunidades e hoje vai estar aqui conosco para tratar desse tema. Está aí a nossa convidada, a professora Juliane Furno. Juliane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui para debater esse tema tão importante. Olha, as pessoas precisam compreender o que é economia e a importância dela na nossa transformação social. Juliane, muito bem-vinda. Vamos tentar. Muito obrigada pelo convite, uma saudação a todos vocês do Soberania em Debate e a todos que nos assistem. Legal, Juliane. Olha, o título do nosso programa de hoje é exatamente o título do livro da professora Juliane Furno. O livro dela, um título bem específico, Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo. Está aqui a capa do livro, um livro, né, uma capa cheia de ternura, né, para que possa despertar em todos nós, né, o interesse pela economia e a importância que ela tem na transformação social. Mas antes de começar com a primeira pergunta, eu vou apresentar a professora Juliane Furno, que é conhecida de muitas pessoas, mas é importante nós sempre aqui colocarmos o currículo dela. Olha, a professora Juliane Furno é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Ciências Econômicas na Faculdade Anhanguera. É mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Foi professora na Escola de Formação Sindical da Central Única dos Trabalhadores, CUT, e atualmente foi assessora econômica parlamentar na Câmara dos Deputados. Atualmente é economista, chefe... Juliane, seu currículo é tão grande que eu estou aqui me perdendo um pouco nele. Atualmente ela é assessora especial da presidência do BNDES e professora adjunta da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi um concurso que ela passou, se eu não me engano, há 1 ou 2 anos, não é isso, Juliane, que você passou no concurso? 1 ano, né? E foi muito festejado. 1 ano agora. Aqui no Rio de Janeiro, foi muito festejado seu ingresso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Juliane, fala para a gente aí um pouco sobre o seu livro, o que levou você a escrever esse livro, qual é o objetivo dele, como que nasceu esse livro? Olha, essa resposta poderia ir muito lá atrás no tempo, mas vou tentar encurtar. Eu acho que da pandemia para cá, na verdade, do golpe de 2016 para cá e a eleição do Bolsonaro, o tema econômico parece que ele teve mais em voga do que anteriormente, né? Se nas outras eleições, né, nos pleitos eleitorais, inclusive lá de 2010, temas como corrupção, aborto, gestão do fazer político talvez tivessem mais primazia, de 2014, coincidindo com a crise, e o golpe de 2016 e a eleição do Bolsonaro de 2018, parece que o tema econômico ele teve uma entrada maior, né, no debate público. E a gente foi sentindo, né, avaliando coletivamente, que além da maior primazia do tema econômico para debater a política, havia uma série de consensos forjados a partir de uma concepção muito equivocada, ou pelo menos parcelar do que é economia, como funciona a economia e para que deve servir a economia. Então, teve um conjunto de esforços a partir daí, que eu acho que foram intensificados na pandemia,
que é de utilizar as redes sociais, as mídias alternativas, esses espaços de debate, para dar vazão a um tema que tem relevância nacional, mas que é tratado de forma unilateral pela imprensa conservadora e, de certa forma, pelos políticos da direita que elegeram o tema econômico também como um tema central. Então, trocando em miúdos, o que a gente queria é abrir o tema econômico para quem, de fato, precisa debater ele, né? Que não são somente os técnicos, os economistas, mas a sociedade de forma geral, porque a gente está tratando de economia, que não é uma ciência neutra, isolada, mas que é parte das decisões fundamentais que afetam o nosso dia a dia. Então, a gente quer que as pessoas participem do debate. Então, a ideia de uma série de esforços da pandemia para cá, que culminaram num curso feito na Fundação Perseu Abramo, vamos debater economia, socializando as ferramentas e as categorias que são necessárias para que a gente se insira no debate com qualidade, né, com rigor, compreendendo como funciona essa ciência específica, mas não só vamos fazer isso de forma didática, vamos fazer isso de forma interessada. Quer dizer, não é só construir ferramentas para as pessoas se apropriarem do debate público, é construir ferramentas para que as pessoas compreendam que economia é, sobretudo, política, e que, sendo política, ela está passível de todas as contradições da sociedade capitalista, que é a sua utilização, a sua serventia para interesses particulares. Então, é uma análise didática, mas não desinteressada. É uma análise didática com uma perspectiva crítica. Crítica do capitalismo, crítica do neoliberalismo, crítica da exacerbação das desigualdades. Portanto, sendo muito honesto, é um material didático que tem lado, né? É um material que se propõe a construir uma ofensiva na batalha das ideias. Muito bom. Muito bom, Juliana. Olha, você tocou aqui numa coisa que me chamou a atenção. Você fala que economia é política. E o sistema capitalista, né, sob o seu aspecto político, ele procura, né, criar um mito em torno da economia para que as pessoas tenham dificuldade de compreender e desinteresse sobre a economia. Então, quer dizer, é muito importante isso que você coloca, esse seu trabalho que você desenvolveu. E aí a pergunta, como desmistificar isso? Quer dizer, tirar desse monopólio dos capitalistas, que eles querem tornar a economia como algo difícil e desinteressar das pessoas, como fazer com que as pessoas possam se interessar e tornar o tema da economia uma coisa de todos nós? Eu acho que esse tipo de iniciativa, cursos de formação nos espaços tradicionais da representação política, então sindicatos, as associações de bairro, quer dizer, construir espaços de formação e diálogo sobre economia, construir materiais que dialoguem com a sociedade, com as questões que são latentes na sociedade, que tenha a ver com decisões de política econômica, ocupar o espaço das redes sociais, né, ocupar o espaço, inclusive o pouco espaço que a imprensa tradicional nos dá, para tentar apontar, sobretudo, a existência de dois lados, ou a possibilidade de pensar qualquer decisão de política econômica dentro de opções. Nós não estamos lidando com uma ciência matemática, embora a matemática seja um instrumento importante para a economia, mas não é matemática no sentido de que eu faço cálculos que me jogam uma resposta objetiva. Toda a resposta ou toda a opção de política econômica é uma opção política e, portanto, tem impactos na sociedade. Portanto, a sociedade precisa se empoderar desse debate para poder exercer, né, uma democracia de forma mais direta, que é se ocupar não só das eleições, mas se ocupar do processo político como um todo, que envolve, como eu falei, sobretudo compreender a economia, os mecanismos de funcionamento econômico e uma orientação de para que deve servir ou para quem devem servir as principais decisões. Olha, você tratando aí da questão da economia, né? Você fala, não é uma ciência exata, realmente não é uma ciência exata. E nós estamos diante, né, de um processo cada vez mais exploratório, né, que abusa das pessoas cada vez mais. Essa concentração de capital
né, que nós vivemos no mundo inteiro, que gera todo um estado de conflito, de guerras, né, destruição, é algo permanente, né, que nós temos observado durante toda essa evolução do homem. E aí uma pergunta que eu quero te fazer, Juliana, agora. No atual sistema capitalista, como você vê esse sistema? Você acha que ele tem produzido resultados ou ele está em crise mesmo, como se comenta? Bom, o primeiro, já voltando aqui para o livro, o primeiro capítulo do nosso livro, a gente optou por fazer um debate, optou por uma metodologia que parte de um debate um pouco mais abstrato, histórico e teórico, e que depois vai perpassando elementos mais concretos, né, como a economia internacional, no segundo capítulo, a economia brasileira, no terceiro capítulo, e culminando na desconstrução de mitos econômicos, que é o quarto capítulo, onde a gente debate os principais mitos, né, que estão presentes no noticiário econômico. Nesse primeiro capítulo mais teórico, a gente inicia com uma genealogia um pouco do dinheiro, do sistema bancário, né, do que é o crédito, do que é os elementos de uma economia monetária, que é a economia capitalista moderna. E depois a gente parte para um diálogo entre dois autores que foram, né, são ainda, embora não sejam mais vivos, mas são grandes referências para o debate econômico, né? O Keynes, para pensar o capitalismo, né, e a própria gestão do capitalismo, e o Marx, que foi talvez quem mais identificou como funciona o capitalismo, não no exercício de exegese teórica, mas identificar como funciona o capitalismo para pensar coletivamente formas de superação. E o Karl Marx, ele lançou mão de uma análise muito científica de como funciona o modo de produção capitalista. Inclusive, ele foi descobrir coisas que não sei se não se sabia, ou pelo menos não se apontava pelos economistas antecessores, que eram os economistas políticos clássicos, o Adam Smith, o David Ricardo. O Marx foi quem disse qual era a origem do lucro. O lucro no capitalismo é diferente das outras variantes de pré-capitalismo, de capital comercial e mercantil, que é você compra uma mercadoria por um valor e vende por um valor adicionado. E a origem do lucro estaria, né, nessa diferença entre o valor que você pagou e o valor de revenda. O Marx vai dizer, isso não é capitalismo. Isso é capital comercial, isso é comércio. Inclusive, comércio existe muito antes da Revolução Industrial. O capitalismo ele é marcado por outra característica, que não é a compra de um produto por um preço e a sua venda por um preço adicionado. É a compra de uma mercadoria especial que ela, sim, vai adicionar valor na mercadoria originária. Então, o Marx vai dizer, é no trabalho, e principalmente nas horas de trabalho não pagas, que o sistema capitalista extrai seu lucro. E é dessa mercadoria especial, que é a força de trabalho, que é a única mercadoria que adiciona mais valor do que ela vale. Porque o Marx vai dizer, olha, as matérias-primas e as máquinas, elas transportam o seu valor e repartem o seu valor em pequenas unidades de mercadoria, né? Então, você tem o trigo, e o trigo vai transportar o seu valor em unidades de pãezinhos, mas ele só conserva, ele só transforma o valor. O que faz com que um trigo que custe 1 se transforme em pão que custe 2 é a existência de algo que transforma o trigo em pão. E esse algo, embora utilize cada vez mais máquinas, é essencialmente trabalho. E no caso do pão, a quantidade de pães vendidas vai ter um valor maior do que o valor que se paga para a força de trabalho. Então, a força de trabalho é a única mercadoria que cria mais valor do que ela vale. E a origem do lucro é da quantidade de horas que o trabalhador transformou trigo em pão, que não são utilizadas para o pagamento da sua jornada diária, mas que são apropriadas no que o Marx chamava de mais valor. Então, o sistema capitalista é, por excelência, um sistema de exploração. E esse não é um julgamento moral. Ah, mas o capitalista tem patrão que é bonzinho. Não é um julgamento moral, até porque o patrão, pela própria natureza da atividade econômica, precisa explorar a força de trabalho. Essa é uma análise científica. E o capitalismo, ele é esse modo de produção baseado na exploração
do trabalhador, baseado na propriedade privada dos meios de produção, não só do maquinário, das fábricas, da terra, mas também a existência de uma certa propriedade privada do próprio mercado de trabalho, esse sistema ele tem várias tendências que o Marx foi estudando, que é a tendência, em primeiro lugar, à crise, porque é um sistema anárquico entre o que se produz e o que se consome, principalmente um sistema capitalista de livre mercado. Então, a tendência de crises se apresenta, do ponto de vista formal, desde o momento que surge a moeda, que surge o dinheiro, que surge esse descompasso, e é um sistema que tende à concentração e centralização de capital. Portanto, é um sistema que, na sua lei geral, ele tende cada vez mais a acumulação privada na mãos de poucos, porque tem uma tendência de concentrar e centralizar capital. Essa ideia de o capitalismo livre mercado não existe, pelo menos desde o século XIX, cada vez mais é um mercado concentrado, não quer dizer que não tenha concorrência, mas é uma concorrência selecionada, e cada vez mais pauperizar ou destituir ou desapropriar os trabalhadores dos seus meios de gestão e extração do excedente do seu próprio trabalho. Então, ele é um sistema falido do ponto de vista de gerar bem-estar social, e gerar, inclusive, bem-estar social no sentido de uma economia planejada, que não leva a crises recorrentes, e ele é um sistema também falido do ponto de vista moral, porque ele também não explicita que a sua natureza é um processo de exploração, em que os trabalhadores tudo produzem, mas não se apropriam dos frutos do seu trabalho. Então, o capitalismo, que tem que ser entendido dessa forma transitória, né? Às vezes a gente acha assim, mas sempre foi capitalista, portanto sempre vai ser. O capitalismo tem pelo menos aí em torno de 200 anos, quer dizer, a gente nem sempre, a humanidade não sempre se organizou em torno desse sistema, desse modo de produção, e já se organizou em torno de vários modos de produção que hoje sucumbiram. Então, ele é uma forma histórica. E historicizar o capitalismo é importante para a gente entender que ele não nasce de geração espontânea, precisou de uma série de pré-condições, e que ele também não é eterno, que a sociedade pode construir formas de gestão da atividade econômica que sejam mais coletivas, mais cooperativadas, que tenham capacidade de planejamento, que satisfaçam as necessidades fundamentais em detrimento da acumulação privada. Acho que aí tem um grande debate que a gente pode nominar ou não sei se é socialismo, se não é, se é alguma outra coisa, mas que nós precisamos superar esse sistema. Eu acho que cada vez mais está selado na urgência da humanidade. Olha, Juliane, muito legal o seu livro. Fica aí, né, a dica para todo mundo. O livro foi escrito com a parceria, né, sua com o Pedro Rossi, né, você citou aí, né, Economia para a Transformação Social, pequeno manual para mudar o mundo. Olha, o título é maravilhoso, quer dizer, Manual para Mudar o Mundo. Estamos aí diante dessa perspectiva. Juliana, nós estamos aqui já quase chegando ao final do nosso programa, mas eu quero aproveitar a sua experiência, né, para saber de você como você está vendo o atual momento da economia brasileira com um novo governo. Sei que você faz parte aí também da equipe do governo, mas é bom que a gente possa ter uma ideia, porque é uma perspectiva diferente do que foram os governos de Michel Temer, o governo golpista de Temer, e o governo da destruição fascista de Bolsonaro. Então, eu queria que você colocasse aí para a gente, nessa parte finalzinha nossa aí, falasse um pouquinho sobre o atual momento da economia brasileira, até se for possível, ligando com o que está acontecendo no mundo hoje. Veja, a gente passou por um processo de destruição muito grande. Não é uma retórica, um slogan, né, chamar Brasil um país em reconstrução, porque os bancos públicos foram descapitalizados, várias empresas estatais foram vendidas, a gestão e o controle da política monetária foi entregue ao Banco Central, existia, né, um teto de gastos em que a política fiscal era, né, entregue ao mercado. Portanto, são condições muito diferentes da que a gente viveu quando o Lula assumiu em 2002. E também a vitória muito apertada eleitoral, que sinalizou uma vitória política, inclusive para os bolsonaristas, quer dizer, a gente ganhou o pleito eleitoral, mas a vitória política foi deles. Quem se manteve organizado
foi eles. Quem pautou o debate nacional foi eles. Quem protagonizou o 8 de janeiro foram eles. Eles se mantiveram como protagonistas importantes, digo, da sociedade organizada. Isso joga um peso fundamental. Então, não dá para caracterizar, como a gente caracterizou, que nós estamos numa fase de cada vez menos capacidade de respiro das políticas econômicas domésticas, de que o capitalismo está cada vez mais financiarizado, de que os mercados têm cada vez mais poder, de que a correlação de forças interna é muito tensionada pela direita e extrema-direita. Não dá para caracterizar tudo isso e achar que a gente teria a possibilidade de fazer a política econômica do socialismo, né? Existem essas limitações. E eu acho que são nesses pontos de tensão que a gente vai avançando. Agora, claro, o arcabouço fiscal, ele foi uma composição um pouco dentro dessas limitações que são impostas de fora para dentro, e em boa medida de dentro para fora também, porque o governo Lula foi eleito numa frente bastante ampla, com muitas divergências econômicas. Então, o novo arcabouço fiscal ele tem vários pontos positivos em relação ao teto de gastos, né? Sempre os gastos vão crescer, inclusive quando a economia tiver arrecadação negativa. Vários investimentos ali estão preservados, mas não é, por exemplo, a gestão mais maleável que existia anteriormente. Ainda é uma regra fiscal. Agora, eu acho que o governo Lula ele soube muito bem utilizar a lua de mel política, né, ou a sua bagagem de negociação, para negociar a PEC da transição. E foi aquela PEC da transição, quando o governo Lula nem tinha tomado posse, que possibilitou um relaxo fiscal muito importante para a gente dar conta de questões emergenciais que estão tendo impactos na economia, como, por exemplo, ter turbinado o valor e aumentado o escopo do Bolsa Família, ter conseguido recapitalizar ali as universidades, um reajuste substancial nas bolsas, ter voltado vários programas sociais, agora ter o PAC, e isso tem impacto, porque, veja, o desemprego tem caído no Brasil, e a renda média brasileira já cresceu mais de 7%. A desocupação, a subutilização também tem sido reduzida, todos os indicadores de comércio, serviços, indústria têm crescido, então a economia tem surpreendido, né, do ponto de vista do que era... A economia brasileira vem crescendo em torno de 1%, 1,5% do golpe para cá. A expectativa é que nesse ano ela cresça em torno de 3%. Então, já é o dobro do que era o padrão normal ali sobre as gestões mais neoliberais. Então, eu acho que a gente está encontrando um caminho de navegar sobre essas tensões, principalmente privilegiando o emprego, a renda, as políticas sociais, a geração de postos de trabalho, a resolução do problema da fome. Então, tem vários retomada de programas de compra pública de alimentos, o PAA, o PNAE, mas nós vamos esbarrar em alguns limites mais estruturais que talvez vão exigir um pouco mais de ousadia, que retomar a capacidade de coordenação, por exemplo, do setor energético, que é a capacidade de coordenar um programa vultoso de investimento público, inclusive para subsidiar ali a existência e dinamismo do setor privado. Então, acho que a gente vive as melhores condições possíveis dentro de um sistema que nos cerceia brutalmente e que nós vamos precisar encontrar correlação de forças na sociedade para ir alargando as margens de possibilidade dentro dessa institucionalidade que é cada vez mais neoliberal, financista e adepta das desigualdades sociais. Então, acho que nós estamos trilhando um caminho importante, mas para ser sustentado vai exigir muita mobilização da sociedade, críticas, inclusive, né, progressistas a esse governo, e muito apoio a esse governo quando for enfrentar interesses de mercado, principalmente agora com a reforma tributária. Nós vamos precisar de muita mobilização nesse sentido, para ir alargando aquele sarrafo muito baixo que o governo Bolsonaro nos deixou como herança, né? Para ir podendo pensar em ser mais ousado do que a gente para construir, de fato, as condições para o nosso estado de bem-estar social, ou qualquer outra coisa do tipo, mas que faça com que a economia volte a crescer, principalmente distribuindo renda, gerando emprego e reduzindo desigualdade. Juliana, muito legal a sua explicação, quer dizer, nos dá
uma perspectiva que não vai ser fácil, é necessário realmente muita luta, muita mobilização social, muita política também, no sentido mais amplo, para termos um país realmente que possa alcançar o desenvolvimento e efetivamente sermos soberanos. Né? Esse é o nosso grande objetivo, nosso sonho para o nosso país. Juliana, nós estamos chegando aqui no final, e antes das considerações, queria te fazer uma pergunta. Seu livro está à venda nas livrarias? Onde as pessoas podem encontrar seu livro? Olha, elas podem comprar na internet, que acho que é o mais fácil, no site da Autonomia Literária, que é uma das editoras, ou a Amazon, esses sites, né, Mercado Livre, não sei, acho que esses estão todos. Uhum. Mas se elas forem do Rio de Janeiro e quiserem, inclusive, fazer um bom passeio, elas podem ir na livraria Leonardo da Vinci, que fica na Carioca, ali na Rio Branco, quase chegando na Cinelândia. Lá vende o livro físico e é um lugar super agradável, é muito importante fortalecer essas livrarias, né, que ainda resistiram a esses e-commerce, e tem um café delicioso, um docinho muito gostoso lá também, então quem for do Rio de Janeiro pode comprar diretamente na Leonardo da Vinci. Legal. Se eu não me engano, é Avenida Rio Branco 185, no subsolo. Subsolo, né? Subsolo. É possível. Legal, Na legal. frente da antiga Caixa Econômica, agora virou uma super Exatamente. loja de bugigangas. Próximo da saída do metrô Carioca. Para quem Exatamente. situando melhor. Juliana, olha, muito obrigado. Suas considerações finais aí para a gente, por favor. Acho que não tenho muito considerações, assim, espero só que vocês tenham aproveitado esse momento de reflexão e quero muito, muito mesmo que esse livro seja... esqueci de dizer uma coisa muito importante. O livro também pode ser baixado, e aí de graça. Se você digitar o nome do livro PDF, você baixa ele no site da Fundação Perseu Abramo. Eu acho que ali também tem uma indicação para baixar as imagens. Enfim, a minha alegria vai ser que esse livro seja usado. Que as pessoas usem, abusem, distribuam, tirem xerox, baixem gratuitamente, comprem, quem quiser ter o livro físico, porque a maior realização minha, e falo aqui em nome do Pedro Rossi também, é que esse livro ele sirva aos seus objetivos ou ao que ele está vocacionado, que é ser um instrumento para compreender a economia numa perspectiva crítica e ser parte de um processo político que é não só de compreensão, mas de transformação social. Legal, Joelho. Muito obrigado. Pessoal, vamos aí baixar o livro, comprar o livro e distribuir as ideias que estão nesse importante livro. Juliano, muito obrigado, tá, por estar conosco aqui. E, pessoal, estamos nos despedindo. Até a próxima semana, né, com um novo Soberania em Debate, que é um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, Juliano. Tchau, tchau. Legal, você está nos dando uma aula aí. Te agradeço muito como boa professora que você é. Juliana, agora, sobre o livro ainda, você falou então que tem dentro da sua arquitetura do livro, né, uma economia internacional, que você acabou de falar agora, a questão do capitalismo. Você fala também, né, se apresentando, a questão da economia brasileira e depois dos mitos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente poder entender a arquitetura total do livro. Então, ainda nesse capítulo 1, a gente tem o primeiro capítulo 1, talvez o eixo 1, né? O livro é dividido em 4 eixos. Dentro do eixo 1 tem 4 capítulos. Tem esse capítulo sobre dinheiro e crédito, um capítulo sobre Marx e Keynes, entendendo mais conceitualmente o que cada um dos autores sistematizou, como cada um interpretou o capitalismo e as saídas para o capitalismo. Tem um outro capítulo sobre liberalismo e neoliberalismo, que ainda está nesse plano conceitual, né? Entender o que é neoliberalismo, que é a forma de gestão do capitalismo que rege as nossas vidas, né? Pelo menos desde a década de 90, e que ele tem diferenças com relação ao liberalismo, inclusive ele é mais sofisticado, e ele é não só uma
perspectiva de funcionamento econômico, mas é também uma racionalidade normativa, é também uma ideia geral de como devem se comportar os mercados, mas também as pessoas. E esse capítulo 1, ele vai terminar, esse eixo 1, ele vai terminar com um capítulo que eu acho particularmente muito importante, que chama Dependência e Subdesenvolvimento. Porque o que é um pouco a nossa crítica? E por isso a gente até usou a expressão pequeno manual, pode até ter soado meio esquisito chamar de manual, porque nós, nas faculdades de economia, costumamos estudar a economia a partir de manuais. Qual que é o problema do manual? O manual ele não comporta debate, ele não comporta história, e ele não comporta particularidades. O manual, inclusive, que a gente usa é um manual escrito por um norte-americano, né? Em geral, um manual de macro e microeconomia. Então, o que acontece? A gente estuda correlações, em geral matemáticas, que valem para um tipo de economia, mas que podem não valer para outro tipo. Porque a gente não vive um sistema capitalista internacional igualitário, ou com diferenças pontuais, né? Algum é mais institucionalista, outro é mais corrupto, não são essas diferenças, são de superfície. Tem diferenças estruturais, que é principalmente quem largou primeiro no processo de revolução industrial, quem, em geral, foi colônia ou não foi, quem, mesmo tendo sido colônia, foi um tipo de colônia que possibilitou o desenvolvimento de um mercado interno. Tem vários elementos históricos e estruturais que marcam diferenças que são estruturas que, para serem rompidas, precisam de muita radicalidade. Então, a gente faz aqui, mesmo chamando de manual, um estudo próprio da economia brasileira. Quer dizer, nós estamos falando de Marx, estamos falando de Keynes, estamos falando de forma mais abstrata de liberalismo e neoliberalismo, mas a gente está olhando essa economia particular. Ah, mas não é capitalista? É capitalista, mas é capitalista da sua maneira. É um certo tipo de capitalismo que é subdesenvolvido, que é dependente, que é menos industrializado, que não gerou a estrutura de maior homogeneidade de consumo e produção que é característico dos países centrais, que foi uma colônia, que foi se tornar capitalista na era do capitalismo imperialista e monopolista. Portanto, é uma série de particularidades que, quando a gente passa por cima delas, parece que as falhas ou características do Brasil se explicam por fatores culturais, psicológicos, geográficos, até racistas. Se a gente não entende que as nossas opções, inclusive, estão circunscritas numa estrutura. E depois a gente vai fazer no segundo capítulo um sobrevoo pela economia internacional, que é também muito importante, porque se a gente caracterizou que a economia brasileira é dependente, é subdesenvolvida, quer dizer que as decisões externas têm um peso muito importante sobre a nossa economia. Não do ponto de vista só meramente reflexo, mas com um peso muito importante. Então, a gente parte lá da Revolução Industrial e vai até a crise de 2008. É um sobrevoo, né? Um convite ao aprofundamento. Mas parte da caracterização da fase do capitalismo liberal, né, que vigorou até a década de 30, até a crise de 29, a opção por um certo tipo de capitalismo de características mais intervencionistas, principalmente a partir da crise, e a teoria keynesiana sobre a importância do Estado, né, como um agente capaz de tirar economias da crise a partir da particularidade da macroeconomia, do gasto público, da política monetária. E vai olhar esse período, que vai de 1929, talvez um pouco antes, da Primeira Guerra Mundial, até a década de 80, como um período especial do capitalismo. E aí eu não sei, Jorge, se você também tem essa impressão. Às vezes, quando eu estou conversando com alguém que está falando sobre o mercado de trabalho, a pessoa tende a dizer assim, ó, agora o capitalismo virou um capitalismo mais selvagem, agora não tem mais carteira de trabalho, agora não tem mais direitos trabalhistas. Quando a gente faz esse tipo de avaliação, em geral, a gente está tomando o normal como aquele período que foi uma exceção. Na história do capitalismo, é a história de um sistema que não tem carteira de trabalho, que não tem direitos trabalhistas, que não tem concessões aos trabalhadores.
mas ele precisou lançar mão de tudo isso, só que por um período muito particular, entre a Primeira Guerra Mundial e a década de 80. Então, isso que a gente acha que era o normal, na verdade, é exceção. Agora, a gente só estaria voltando para a normalidade do capitalismo, que é um padrão de exploração sem precedentes da força de trabalho. E esse período em que o capitalismo conseguiu, em alguma medida, se domesticar, teve marcado por vários elementos, como crises, uma grande depressão na década de 30, 2 guerras mundiais que foram um cenário de uma geração. Imagina, uma geração, uma pessoa teve o seu pai e ele mesmo envolvido numa guerra. É um pouco um atestado de falência do capitalismo. Posteriormente a isso, todo um esforço de reconstrução. E, para finalizar, toda a tensão da Guerra Fria, que foi ocupando o capitalismo, os países centrais, com as suas próprias questões, e foi sinalizando o tempo todo, existe uma alternativa, que são os países caracterizados pelo socialismo real. Esses países não viveram a crise de 29, esses países, em geral, quando entraram na guerra, entraram para vencer a guerra, né? Embora os filmes de Hollywood tentam nos mostrar que os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra, mas foi o Exército Vermelho, né, que inclusive chegou a Berlim e libertou os campos de concentração. Portanto, a existência de uma hegemonia compartilhada ou a existência de uma alternativa ao capitalismo foi importante para que o próprio capitalismo pudesse conter os seus ímpetos mais degradantes e construir um conjunto de décadas em que, pelo menos nos países centrais, foi possível viver com menores desigualdades, com pleno emprego, com crescimento econômico. Só que esse período também acabou. A partir da década da crise dos anos 70, da década de 80, e sobretudo com o fim das experiências de socialismo real, o capitalismo volta a ser um capitalismo em que há uma unipolaridade, então os Estados Unidos não compartilham mais a hegemonia com nenhuma outra nação, portanto podem dispor do seu poder imperialista no conjunto da humanidade, principalmente dos países periféricos latino-americanos, e em que o capitalismo, aquele capitalismo keynesiano, intervencionista, é substituído por uma nova variante de livre mercado, que agora é o neoliberalismo, que não é mais um sistema de ausência de Estado, mas é de muita presença de Estado. Não nos serviços públicos, mas a presença do Estado como um vetor para a garantia da acumulação capitalista. E é esse... Não, desculpa, Júlia. Pode falar. Não, continua, depois eu... Não, é esse momento de um capitalismo neoliberal, imperialista, sem concorrentes, e entrando numa rota de financiarização, que a gente também debate, né, que é a substituição da hegemonia do capital industrial por um capital que é por natureza mais volátil e mais especulativo, que é o capital financeiro, é nessa quadra da história que a gente está. Portanto, as nossas alternativas de superação do subdesenvolvimento, elas foram mais comprimidas. Ou podemos dizer que o espaço de manobra para as economias latino-americanas foi estreitada, porque a gente só pôde ter maior autonomia interna ou chegar mais próximo da conquista de soberania nesse período em que as nações capitalistas imperialistas estavam muito ocupadas delas próprias, que pôde surgir um Vargas no Brasil, que pôde ter um Cárdenas no México, um Perón na Argentina. Da década de 80 para cá, a unipolaridade ela vai desestruturar essa possibilidade, lançando mão de constrangimentos ou de mercado, ou bélicos, ou de ocupação, ou de bloqueio, como os Estados Unidos faz com Cuba, Venezuela, Bolívia, formas de guerra comercial, como fez com o Brasil, com a Lava Jato, em que ele vai minando mesmo a capacidade de governos críticos de centro-esquerda de poderem exercitar autonomamente as suas diretrizes econômicas, porque agora não pode mais fazer política industrial, porque existe uma concepção de que o capitalismo protecionista deu errado, não pode mais fazer política comercial, porque a OMC não deixa, não pode mais fazer não sei o quê, porque os organismos multilaterais hoje não nos permitem fazer, curiosamente, aquilo que os países que hoje mandam nesses organismos fizeram para se desenvolver. Protecionismo, controle da conta de capitais, tarifas alfandegárias e não alfandegárias a produtos importados,
Veja, então o Brasil, as opções, né, para finalizar, as opções que a gente tem, elas são marcadas pela maior distensão ou maior tensão do cenário internacional, porque somos uma economia dependente e periférica. Legal, Juliana. Olha, eu estou aqui cheio de... Você vai falando, né, e vai nos colocando aqui um montão de questões, né? Mas eu queria que você falasse, você falou dos mitos do capitalismo, né? Queria que você falasse saber um pouco sobre isso, que depois eu quero te colocar, logo na sequência, a questão das resistências, o que você acabou de falar agora, quer dizer, o capitalismo exploratório desse neoliberalismo, né, e o curso normal dele. Por outro lado, nós estamos vendo também resistências, né? O governo brasileiro atualmente, por exemplo, o governo do presidente Lula está resgatando o PAC, ou seja, é uma intervenção estatal gigantesca na economia que se contrapõe a uma visão neoliberal. Você tem a proposta dos BRICS, uma proposta de desenvolvimento e cooperação entre os povos. Mas fala dos mitos primeiro, depois a gente fala um pouco sobre isso. Então, esses mitos, que é a parte que eu particularmente mais gosto no livro, ele foi pensado para dialogar justamente com o período eleitoral, né? Mas, infelizmente, o livro saiu depois das eleições. Embora o curso de formação que dá origem ao livro, ele tenha saído antes e está disponível no YouTube da Fundação Perseu Abramo, se você colocar lá Economia para a Transformação Social, curso de formação, inclusive, além de mim e do Pedro Rossi, que é autor do livro, um dos professores desse curso é o Guilherme Mello, que hoje é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Então, a ideia era construir subsídios para que as pessoas pudessem desconstruir as fake news, ou pelo menos se posicionar no debate eleitoral, que a gente já sabia passaria muito pela dimensão econômica. Então, um dos primeiros mitos é o mito de que o gasto público gera inflação, ou o mito de que o aumento dos gastos públicos ou o aumento da renda disponível gera inflação. Muita gente apregoava essa ideia, dizendo que, por exemplo, durante a pandemia, e a pandemia ela trouxe essa característica, ela trouxe essa dimensão importante, que ela conseguiu por si só desconstruir muitos mitos econômicos ou dos manuais de economia, né? Claro, teve muita gente que se negou a ver, mas ela é o melhor exemplo empírico que a gente tem, né? Se os economistas conservadores têm manuais, a gente tem a história. O que aconteceu? Na pandemia diziam assim, o governo Bolsonaro não pode aumentar os gastos públicos, não pode, inclusive, fazer emissão monetária direta, porque isso vai gerar inflação. E a gente estava vendo, em agosto de 2020, a economia brasileira praticamente em deflação. E aí, né, como que se explica um programa como foi o auxílio emergencial, que custou 600 e poucos bilhões no primeiro ano, como um programa desse, que é injeção direta de recursos na economia e de demanda, porque se você faz um programa vinculado aos mais pobres, os mais pobres tendem a gastar tudo que eles recebem, né? Quanto mais pobre é a pessoa, menos capacidade de poupar ela tem, porque mais necessidades urgentes de consumo ela tem, né? Então, como que isso aconteceu? E aí a gente vai dizer, olha, inflação é um fenômeno que tem pelo menos duas causas. E a gente aprendeu que inflação tem sempre uma causa. Quanto mais aumenta a quantidade de moeda em circulação, mais, na mesma velocidade, na mesma proporção, aumentam os preços. Portanto, né, não faria sentido uma política expansionista, porque se eu dobro o salário dos trabalhadores, isso em poder de compra vai ser a mesma coisa que manter atual, porque os preços vão crescer na mesma velocidade. Essa é uma concepção, não sei se equivocada, mas pelo menos parcelar. Porque tem um tipo de inflação que ela se dá por esse movimento. Se as pessoas estão consumindo mais, e se a estrutura de oferta é dada, é rígida, os preços vão tender a subir. Acontece que existem movimentos aí. Se as pessoas estão demandando mais, provavelmente os capitalistas que querem ganhar, eles não vão continuar ofertando a mesma coisa. Tinha uma menina que ela fazia um vídeo dizendo assim, com R$5 eu compro um todinho.
E aí, se agora a minha renda aumentou, com R$10 eu sigo comprando o mesmo todinho. Aí eu fico pensando, e o fabricante de todinho não quer produzir mais todinho para ganhar mais, já que tem demanda, ou ele só quer ganhar no preço? Ele pode ganhar no preço, mas ele pode ganhar muito mais se ele aumentar a quantidade de todinhos que são vendidos, porque daí o lucro individual de cada todinho vai fazer com que o lucro total dele aumente. Então, há respostas. Pode ser que num primeiro momento o todinho vá a R$10. Depois, não só aquele produtor, mas outros produtores vão pensar, vou inserir no ramo do todinho porque o preço está elevado. E tem uma tendência que então se produza mais todinhos e o preço volte ao preço inicial. Mas, em geral, na verdade, é até estranho pensar isso para a economia brasileira, né? Uma economia que as pessoas, em geral, consomem muito pouco. Você dizer que o problema da inflação é o aumento do consumo, aí você vê a pandemia, renda caindo, emprego caindo, massa salarial total caindo, e as pessoas começaram a culpar a inflação do início de 2021 pela política expansionista do auxílio emergencial ou do aumento dos gastos públicos do período anterior. Não tem absolutamente nada a ver. O que gerou a inflação naquele período? Foram elementos muito mais de oferta do que de demanda. Por que os produtos ficaram mais caros? Não porque as pessoas estão procurando aqueles produtos ou procurando mais do que o normal, mas é porque para produzir aqueles produtos se aumentou o custo. E aí isso tem fundamentalmente a ver com câmbio. Então, se o real se desvaloriza com relação ao dólar, que aconteceu, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em 2020, tudo fica mais caro de produzir, porque tudo tem pelo menos um componente importado. Depois, se começa a ter choque de preço de energia elétrica e petróleo, bom, a energia da máquina que produziu o todinho, mas do modal rodoviário que transportou o todinho, vai fazer o todinho ficar mais caro. Então, nesses períodos, tanto o resultado da inflação não é culpa ou não é consequência do aumento dos gastos públicos, das políticas sociais, do aumento da dívida pública do governo, quanto o remédio que se aplica também está equivocado. A inflação não é de demanda, portanto, aumentar a taxa básica de juros, né, resfriar o consumo, diminuir a atração da atividade econômica, gerar recessão, não resolve nada, porque a inflação não está localizada no consumo. Então, esse mito a gente foi tentando dialogar. Além um pouco do mito da ideia de que o Banco Central independente é maior guardião da estabilidade da moeda, a gente fala sobre o mito das finanças públicas e das finanças domésticas. Por que não faz sentido comparar as opções, as decisões orçamentárias de uma família com as decisões orçamentárias do Estado? O Estado pode e deve, principalmente em momentos de crise, gastar mais do que arrecada, porque o Estado controla a emissão de moeda, o Estado controla a taxa básica de juros no qual ele se endivida, o Estado tem mecanismos de rolagem do seu endividamento com a sociedade. Quanto mais o Estado gasta, em geral, mais ele arrecada. É muito diferente da gente. E também o mito, por fim, que eu acho muito interessante, que é o mito de dizer que o PT quebrou o Brasil. E aí a gente vai lá olhar todos os indicadores econômicos e identificar, inclusive no debate fiscal, que o problema do desequilíbrio fiscal, né, da diferença entre gasto e arrecadação, foi acontecer só a partir do ano de 2014 e se intensificar justamente a partir da virada neoliberal, que em grande medida o segundo governo Dilma representou, mas, sobretudo, a partir do governo Temer e do governo Bolsonaro. Ou seja, eles diziam que tinha que cortar gasto para equilibrar as finanças públicas, que nos governos petistas sempre foram equilibradas, e, ao contrário de gerar equilíbrio, gera ainda mais desequilíbrio, porque quanto mais você corta a renda, mais você corta também a arrecadação. Então, a gente traz, com muitos dados, numa linguagem acessível, e esqueci de falar também, com muitas ilustrações. Esse livro ele é todo ilustrado, toda página tem pelo menos um desenho que busca dialogar com outro tipo de linguagem, né? Não só a escrita, mas compor os elementos escritos numa imagem, uma forma de identificação mais visual, para tentar dialogar com todas as formas de conhecimento, né? Tanto os mais visuais, mas também aqueles esse aqui é um desenho, né, de uma coisa que a gente estuda no primeiro semestre de economia, que é o fluxo circular da renda, que é ver de onde a renda parte
da produção, depois ela é entregue na forma de salário, lucro, juros, depois ela volta para a atividade econômica, e a gente tentou compor com esses desenhos. Legal, Juliana. Olha, é um livro importantíssimo. Tem mais outras ilustrações aí que nós estamos passando. Quer comentar essa ilustração? Essa aqui é meio que está por trás, né? O Marx tem uma frase que eu acho muito bonita, inclusive no livro 1 do Capital, que ele diz que quando a gente está olhando abstratamente, dialogando abstratamente na sociedade, a gente diz algo assim, né? Olhando o Adam Smith, principalmente. Na sociedade capitalista reina a igualdade, a liberdade e a fraternidade, né? Porque liberdade no sentido de que o capitalismo ele é a superação positiva do feudalismo em que existia a servidão voluntária. No capitalismo, a gente tem igualdade, né? Igualdade jurídica, não existem servos e senhores, né? Então tem igualdade. E tem liberdade também, porque não tem mais servidão. Você pode vender a sua força de trabalho para quem você quiser, ou não vender. Claro, ninguém diz que se não vender morre de fome, e ninguém diz que pode vender para qualquer um, desde que haja postos de trabalho. E aí o Marx vai dizer, entender o capitalismo não é olhar como funciona a circulação, né? Você vai ao mercado de trabalho, e aí todo mundo tem igualdade jurídica, né? E liberdade de escolha, mas é aquela portinha, aquela que diz assim, somente pessoal autorizado. É quando passa aquela portinha que você vai descobrir qual é a natureza do capitalismo, que é da porta da fábrica para dentro, que você vai ver que não tem liberdade, porque o trabalhador, aquele que não tem meio de produção, é obrigado a trabalhar, e que não tem igualdade, porque tem o que trabalha e o que se apropria do fruto do trabalho. E então aqui é um pouco, a sombra é assim que se produz esse fluxo circular da renda, que a gente estuda como se movimentam os bens e os serviços, e aí as pessoas devolvem recurso para as empresas e que tem uma remuneração pela força de trabalho. Isso tudo está vinculado a um padrão de produção, que é esse padrão de produção capitalista, em que a exploração é o seu determinante fundamental.